Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre o uso de strings no Python. A gente já viu nas aulas anteriores como criar string, como usar essas strings, e agora a gente vai ver uma série de operações que permitem a gente ir além, fazer análise sobre o texto que está dentro da string, processar esse texto e dar saídas formatadas. Bom, primeiro vamos rever o que a gente já sabe, né? Então a gente sabe criar uma string, né? Eu ponho aspas simples ou aspas dupla. O mais convencional no Python é aspas simples, mas eu posso usar aspas duplas. O que é importante é a que eu usei para abrir tem que ser a mesma que eu uso para fechar. Coloco qualquer texto dentro, né? E posso atribuir numa variável. Então aqui eu estou atribuindo a string Maria Silva, variável nome, brasileira, variável nacionalidade, Ana Santos Silva como nome da mãe, Jonas Nunes Silva como o nome do pai. Então até aqui não deveria ser novidade para vocês, é o que vocês já aprenderam durante o curso. Eu também posso usar essa variável, né? Então, se eu criei uma variável Maria Silva e atribuir eu criei uma string Maria Silva e atribuir a variável nome, eu posso dar um print nessa variável nome e vai sair na tela, como esperado, o conteúdo da variável, que é a Maria Silva. Só que eu posso ir além. Na verdade, a string, por baixo dos panos, é uma sequência de letras, né? Uma sequência de caracteres. Uma sequência que começa pelo índice 0. Então, na convenção que o Python usa, a primeira letra da string, que é esse M aqui da Maria, está na posição 0, a segunda na posição 1, a terceira na posição 2, até a última que está na posição 10. Então essa string aqui, ela tem 11 caracteres, 5 para Maria, 5 para Silva e 1 que é o espaço que conecta os dois. Ela tem 11 caracteres, começando na posição 0 e o último caractere na posição 10. O Python oferece para a gente um mecanismo muito fácil para que a gente possa acessar cada um desses caracteres, que é basicamente usar o nome da variável, abrir colchete, colocar o índice, a posição que eu quero acessar e fechar o colchete. Então, quando eu fizer isso, o que o Python vai fazer é olhar dentro da string, pegar o caractere que está naquela posição e retornar para mim como uma string, né? Uma string de um único caractere. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o nome, a variável nome com o valor Maria Silva. Se eu dou um print de nome na posição 0, com aquela anotação de abre colchete, posição fecha colchete, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o caractere 0 dessa variável, dessa string, e vai imprimir na tela, que é a letra M. Se eu pedir um print nome na posição 6, ele vai andar até a posição 6, pegar a letra que está lá e dar o print na tela. Então, com isso, eu consigo acessar qualquer letra que eu quiser dentro de uma string com facilidade. Eu posso, inclusive, dar um loop, né? Vocês já aprenderam em aulas anteriores, né? Eu posso dar um loop nessa string, percorrer essa string e pegar letra a letra, por exemplo, com muita facilidade, basicamente iterando sobre um índice que vai de 0 até o final da string, e para cada passada ele vai pegando uma letra diferente daquela string. Eu posso ir além. Na verdade, o Python tem uma notação simples para permitir eu pegar uma substring dentro de uma string. É a notação muito parecida com a anterior. A anterior pega um caractere, né? Aqui eu quero pegar uma subsequência de caracteres dentro daquela string. Então eu tenho que passar dentro de colchetes, igual eu fazia na anterior, a posição de início e a posição de fim dessa minha subsequência. Com um alerta aqui, o elemento que está na posição de fim não vai ser retornado. O Python vai parar um elemento antes. Então, se eu passo, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho a string Maria Silva, que está na variável nome. E se eu peço nome 2.5, esses 2 pontos é que separa o início do fim, ele vai da posição 2, lembrando que sempre começa na 0, né? Então ele vai da posição 2 até a posição 4. É a posição fim menos 1. Né? Então ele não me retorna o que está na posição 5, que é a posição fim. Nesse nosso exemplo, a posição 2 tem o R, a posição 3 tem o I, a posição 4 tem o A. A posição 5 seria o espaço, mas ele não vai retornar
essa última posição. Então ele vai me retornar o RIA. Nessa anotação, eu posso, se eu omitir o primeiro número, né, o número de início, ele entende que é 0. Então, se eu falar nome, abre colchetes, 2.5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tem de 0 até 4. Né, 0 até 4, Maria. Aí ele vai mostrar na tela Maria. Da mesma forma, se eu omitir a posição de fim, né, ele vai assumir que é o fim da string. Então, se eu pedir para ele imprima, print, nome na posição 6, 2 pontos e não informar nada, ele entende que é 6, 2 pontos, o tamanho da string. Então ele vai partir da 6 e vai pegar tudo que tem até o final da string e vai me retornar, que nesse caso é Silva. Então, notem como é que é poderoso esse operador colchete, né? Se eu coloco um colchete depois de uma string, eu posso ou indicar uma posição específica, ele vai lá e me dá o caractere que está naquela posição, ou indicar um início e fim, uma sequência com 2 pontos separando o início do fim. Ele vai percorrer do início até o fim menos 1 e vai me retornar essa substring que ele encontrou. Né? Só a título de curiosidade, se eu pedir para ele nome na posição 4, ele vai me retornar a letra A, né? A minúscula que está na posição 4. Se eu pedir para ele nome na posição 4, 2.5, ele vai retornar absolutamente a mesma coisa, né? 4, 2.5, a posição final não é incluída, então ele vai retornar o que está na posição 4. Só a título de curiosidade. Agora, um alerta para vocês, eu posso usar essa notação colchete para pegar a informação de dentro da string, mas eu não posso usar para colocar a informação dentro da string, porque o string, da forma que foi implementado no Python, é um objeto imutável. Eu não posso mudar uma string alterando uma posição dela. Eu posso sim trocar o valor da variável string botando uma outra string no lugar, mas pegar aquela string, acessar uma posição e trocar uma letra, eu não consigo fazer. Então, se eu tentar fazer, nesse exemplo aqui, eu estou tentando botar um T na posição 3, na hora que eu tento fazer isso, o Python reclama e fala que eu não posso fazer uma atribuição numa posição, num item, né, dessa string. Então não adianta vocês tentarem fazer esse tipo de operação. Bom, eu vou falar agora de 4 operadores de string que vocês acabaram tendo algum contato, né, durante o curso, fazendo exercício. Às vezes vocês procuraram na internet, encontraram alguma coisa, mas aqui a gente vai formalizar esse conhecimento para vocês. São 4 operadores bem básicos de string. O primeiro deles é o in. Esse operador in ele é muito importante para eu verificar se uma substring está dentro de uma string. E ele me retorna true ou false. Ele é um operador booleano. Então, se eu tenho aqui minha string Maria Silva, que eu estou usando como exemplo, na variável nome, e se eu dou um print m em nome, o que o Python vai fazer? Ele vai procurar esse m aqui dentro, vai encontrar a primeira letra, né? Na posição 0 é o m. Então ele vai retornar true, porque ele encontrou o m dentro dessa string nome. Se eu fizer a mesma pergunta com um b, né? Um b maiúsculo, ele não vai encontrar, não tem b em Maria Silva, então ele vai retornar falso. Olha que interessante, se eu fizer a mesma pergunta, só que agora usando um M minúsculo, ele também retorna falso, porque ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. O M está lá dentro, que é o M de Maria, mas esse M está maiúsculo. Então, se eu pergunto sobre um M minúsculo, ele vai percorrer a string, não vai encontrar, vai me retornar falso. E nesse último exemplo, eu botei RIA, e estou perguntando para ele se RIA está dentro da string nome. Aí ele vai olhar dentro da string nome e vai encontrar, em Maria tem esse finalzinho RIA, então ele vai me retornar true. Aqui eu posso fazer até uma brincadeira se eu tiver interesse. Se eu quiser ver se alguma coisa não está, eu posso usar o not. Vocês já aprenderam isso, né? Na aula de operadores, que eu posso inverter uma expressão lógica usando o not. O Python permite que eu coloque o not imediatamente antes do in. Então eu poderia perguntar b not in nome, aí ele ia me retornar true, porque é a verdade, b não está na string da variável nome. Então é só uma variação que vocês já sabiam do not, né? A novidade que eu estou falando é que eu posso botar imediatamente antes do in, mas eu também posso botar do lado de fora da expressão.
vai funcionar do mesmo jeito, da forma que vocês aprenderam na aula de operadores. Então, o que a gente viu até aqui, né? A gente viu o que a gente já sabia, né, de criar uma string, acessar uma string. A gente viu que a gente pode acessar um caractere da string específico usando o colchete, um único número. A gente viu que a gente pode acessar uma substring usando o colchete, usando a posição de início e a posição de fim. Ele vai pegar todos os caracteres que partem de início, inclusive, e vão até a posição fim menos 1. Ele não vai pegar o que está na posição fim. A gente já viu isso e agora a gente está vendo o in. O in para uma substring qualquer, que pode ser uma única letra ou pode ser uma sequência de caracteres. Eu uso essa substring, uso a palavra in e uso a string que eu quero buscar. Ele vai me retornar true ou false, indicando se ele encontrou aquela substring dentro da string. Bom, um outro operador muitíssimo importante para a gente operar string é o operador len, de length. Então ele me retorna o tamanho da string. Para qualquer string, se eu botar essa string dentro da função len, o que ele vai me retornar é o tamanho dessa string. Por que isso é importantíssimo? Porque se eu quero percorrer a string, eu preciso saber quando parar, né? Então eu tenho que saber qual é o tamanho dessa string. Aqui tem alguns exemplos, string Maria, na variável nome, aí eu dou um print de len de nome, ele retorna 5 porque Maria tem 5 letras. Já Maria Silva, se eu dou um len nesse nome, ele me retorna 11 porque Maria Silva tem 11 letras. Então, basicamente, ele está contando o número de letras e me retornando. A concatenação, a gente já discutiu em aulas anteriores que o símbolo de soma, quando eu estou operando com duas strings, o que ele faz é concatenar essas strings. Então, aqui, se eu tenho uma string Maria e eu mando somar com a string Silva, na verdade, o que ele gera é a concatenação Maria Silva, tudo junto. Se eu tenho a variável Maria, tenho a variável Silva e mando somar as variáveis, não faz a menor diferença se eu estou somando a string diretamente ou se eu estou somando as variáveis. A diferença é que aqui eu coloquei no meio delas um espaço, porque é claro que eu não quero tudo junto conectado, né? Então eu conecto o conteúdo de nome com um espaço com o conteúdo de sobrenome. Se eu der um print, ele vai me mostrar o Maria Silva com um espaço entre as duas palavras. Então, concatenação é simples, símbolo de soma, duas strings, o que ele vai fazer é concatenar essas duas strings. Um operador novo aqui para a gente é o asterisco, ele representa a repetição, né? E nota que soma, ele faz uma analogia interessante para a concatenação, né? Porque é adição, eu estou adicionando uma string no final da outra. E esse símbolo de estrela, na verdade, é o símbolo que a gente usa na computação para multiplicação, né? Então, multiplicação, ele vai multiplicar aquela string que está usando aquele símbolo de estrela. Então, basicamente, para eu usar esse símbolo de estrela, eu tenho uma string, o símbolo de estrela ou de multiplicação e um número inteiro. Ele vai concatenar n vezes essa string com ela mesma. Então, aqui se eu tenho uma string Maria na variável nome, e eu faço nome vezes 2 e ponho nessa variável nome repetido, quando eu der um print vai aparecer Maria Maria, concatenado, né? Não tem espaço, porque a string não tinha espaço, ele basicamente pega a string e concatena. Se eu faço nome vezes 10, vai ficar Maria 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 10 vezes, e é a string gerada. Bom, dito isso, né, a gente já viu os operadores mais básicos que eu posso ter para trabalhar com string. Agora eu já consigo, né, iterar numa string. Iterar numa string e pegar cada caractere daquela string. E fazer algum tipo de processamento com aquele caractere, né? E aí existem milhões de possibilidades. Eu posso estar querendo pegar os caracteres para ver a quantidade de cada letra que está sendo usado naquele texto, por alguma razão estatística. Eu posso estar querendo pegar os caracteres para poder separar as palavras segundo algum critério. Mas basicamente eu estou varrendo aquilo ali. Nesse nosso exemplo, o que eu estou fazendo é varrer uma string e escrever letra a letra uma por linha, mas eu poderia fazer um processamento muito mais elaborado. A minha intenção aqui é mostrar para vocês o mecanismo de varredura de uma string, né? Como é que eu faço para percorrer uma string do início até o fim. Eu botei 3 mecanismos aqui para a gente estudar. O primeiro deles é usando o while, né? Então eu tenho uma string Maria Silva, eu crio aqui uma variável i
começando em 0, né, o nosso cursor desse while, né, nossa variável de controle, é ela que eu vou mudar durante o while para ele parar, para ele não entrar em loop infinito. E aqui eu verifico enquanto, né, o while, enquanto i menor do que len de nome é o tamanho de nome, vai ser 11, né, tem 11 letras aqui. Então, enquanto o i for menor do que 11, ele vai fazer alguma coisa. Nota que o i começa em 0 e se ele vai até menor do que 11, ele vai até 10. Então está de acordo com a especificação da string. A string começa em 0 e a última posição da string é o length menos 1, é o tamanho menos 1. Né? Então a string que vai de 0 até 10, ela tem 11 caracteres. O que eu estou fazendo em cada passada aqui dentro? Eu estou dando um print de nome na posição i. Então eu estou pegando letra a letra, vou pegar primeiro o M, vou dar um print, depois o A, vou dar um print, depois o R, vou dar um print. Então eles vão ficar escritos de cima para baixo, né, na vertical. E no final eu estou dando i mais igual a 1 para eu ir para o próximo caractere. Se eu não faço isso aqui, eu entro num loop infinito e eu não quero que o meu programa não pare, né? Eu quero que ele pare, então eu preciso fazer isso aqui para ele ir para o próximo caractere. Vai ficar rodando aqui até chegar no Azinho lá do final. Na hora que imprimir o Azinho, isso aqui foi para 11. 11 não é menor do que 11 e o programa para. Essa é uma forma de fazer. Agora vamos para uma segunda forma. Uma segunda forma parte do princípio que eu sei quantas vezes eu tenho que repetir. Lembra aquele nosso papo em repetição, que eu tenho repetição contável e não contável? O while é muito útil quando eu não consigo contar a quantidade de repetições que eu tenho que fazer. Mas no momento que eu consigo contar, eu posso usar for. O for fica com uma sintaxe mais leve. Eu paro de controlar a variável, eu paro de fazer esse incremento i mais igual a 1, porque o próprio for faz para mim esse incremento internamente, eu não preciso preocupar. Então eu já pulo de um programa que tem 5 linhas de código para um programa que faz a mesma coisa em 3 linhas de código. Eu criei aqui a variável nome recebendo Maria Silva, eu dou um for i em range de len de nome. Agora aqui a gente tem que relembrar, né? O len de nome está me dando o tamanho aqui, são 11 caracteres. O range ele gera para mim a sequência de início até o fim com um determinado passo. Eu posso omitir o início e o passo. Quando eu omito o início é porque o início é 0. Quando eu omito o passo é porque o passo é 1. Então quando eu coloco só o valor que é do meu interesse, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma sequência que vai de 0 até esse valor menos 1, que é exatamente o que eu preciso. Então, nesse nosso caso, ele vai variar o i indo de 0 até 10. Numa sintaxe muito mais resumida do que essa anterior. O controle do i é feito pelo for, né? E cada passada que o i vai estar com um valor diferente, eu vou dar um print na variável nome naquela posição. Então ele vai imprimir o caractere específico. Faz exatamente a mesma coisa do de cima, só que usando for. E tem uma forma ainda mais sucinta para fazer isso em string. Eu posso fazer direto um for usando uma variável in usando uma string. Quando eu uso essa notação, essa variável vai receber cada letra em sequência dessa string. E eu vou poder processar essa letra. Então aqui eu criei a string Maria Silva, botei na variável nome e falei for letra em nome print letra. Então nota que aqui ele vai caminhar nesse texto. Primeiro letra vai receber M, depois letra vai receber A, depois letra vai receber R. Cada vez que letra recebe um caractere, o for dá uma entrada aqui dentro, imprime essa letra e volta para o próximo. Então aqui, compara esse último código com esse primeiro. É um código bem mais sucinto, né? Bem mais direto. Ele está usando for, ele está iterando direto, sem eu precisar falar o tamanho, gerar o índice do tamanho e pegar naquela posição. Não, ele já está fazendo isso tudo para mim. Ele está iterando letra a letra dessa string, recebendo a letra, e eu posso mostrar na tela ou fazer qualquer outro processamento que eu quiser. Os três estão corretos, os três geram o mesmo resultado. A diferença é o estilo que você vai percorrer naquela string. Isso é muito comum em computação, você ter mais de uma forma para fazer a mesma coisa. Assumindo que a pessoa sabe ler os três, esse último aqui claramente é mais objetivo e mais sucinto, um código mais fácil, a pessoa tem que pensar menos. Se ela souber ler,
ela tem que pensar menos para entender o que está sendo feito. Esse de cima aqui é o código maiorzinho e que talvez a pessoa tenha que pensar um pouco mais, porque aqui está incrementando, começou em 0, ela vai ter que tentar entender o que está por trás ali, não está tão explícito o que é a função específica desse código. Bom, além disso, a gente tem no Python um tipo especial de string que a gente chama de f-string, que é uma string formatada. Para eu criar uma f-string, basta eu colocar um fzinho antes do abre aspas da string. Então eu coloco esse fzinho, o Python sabe que é uma string formatada. O que eu ganho quando eu ponho esse fzinho? Quer dizer, eu posso botar em qualquer string. Uma string normal eu posso botar o fzinho. Não vou colocar porque vai ser uma letra a mais que eu vou estar botando à toa. Mas às vezes eu quero injetar variáveis dentro de uma string. Então quando eu quero fazer isso, se eu botar esse fzinho, o Python permite que eu use a notação de abre e fecha chaves. E aqui dentro eu posso botar qualquer expressão do Python, inclusive uma variável. Então o Python vai interpretar o que está aqui dentro, extrair o valor e concatenar automaticamente com a string. O que é legal aqui? O legal aqui é que eu não preciso ficar botando mais e fazer N concatenações entre texto e variável. Eu tenho um único texto e as minhas variáveis ficam entre chaves. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui palavra é igual a paralelepípedo. Eu botei essa palavra dentro da variável palavra. E aqui eu criei um texto que é uma f-string. A única diferença dela para uma string é que eu botei um fzinho aqui no início, para avisar que eu quero que o Python formate ela. Se eu não botar isso aqui, o que está aqui na string vai sair na tela. Botei esse f, o Python sabe que é para ele formatar. O que é formatar? Ele vai andar nessa string e vai ver se tem abre-chaves. Se ele encontrar abre-chaves, ele vai substituir esse abre-chaves até o fecha-chaves pelo conteúdo. Então, palavra é o nome de uma variável, ele vai pegar paralelepípedo e vai injetar aqui nessa palavra. Tem, tá na string, tá fora do chaves, aí eu abri chaves de novo, chamei um len de palavra. Como eu abri chaves, ele sabe que é para ele interpretar isso aqui. Len de palavras, ele vai contar o número de letras que tem aqui para mim e vai imprimir. Então, no final das contas, vai sair na tela a palavra paralelepípedo tem, vai vir um número, letras. Ele está interpretando o conteúdo da string toda vez que eu tenho um abre chaves e um fecha chaves, né? Então ele vai ver o que está ali dentro. Se for variável, ele vai substituir. Se for uma equação, ele vai executar a equação e vai botar o resultado dentro da string sem eu precisar ficar fazendo aquelas concatenações. Bastante útil quando eu quero formatar um texto. Tem um probleminha. O probleminha é que, em especial quando eu estou trabalhando com um número e eu faço uma divisão fracionária, a precisão fica muito grande. Então, às vezes, fica esquisito na tela. Eu não queria mostrar aquele número tão grande. Por exemplo, se eu tenho aqui o numerador 5, denominador 3, se eu faço essa divisão e uso uma f-string para mostrar, note que aqui eu botei um abre e fecha com o numerador, então ele vai substituir, vai ficar o 5, barra está na própria string, vai ficar a barra, denominador ele vai substituir, vai ficar o 3, o igual está na string, vai ficar o igual, e divisão está entre chaves, ele vai substituir pelo resultado dessa divisão e uma exclamação no final. Então isso aqui é o que vai sair na tela depois das substituições, porque é uma f-string. Só que, poxa, de repente eu não quero essa precisão tão grande, que é a precisão padrão. O que eu posso fazer para tornar essa precisão um pouco menor? Então, o Python oferece para a gente um mecanismo onde eu posso informar para ele qual é a precisão que eu quero quando eu estou trabalhando com um número real. Então esse mecanismo é basicamente quando eu estou dentro das chaves, botei aqui minha equação, no caso aqui é uma variável que eu estou querendo que ele me mostre. Eu coloco 2 pontos, ponto, a precisão que eu quero e um fzinho no final. Então se eu fizer isso aqui, ele vai ajustar a formatação desse número para respeitar essa precisão. Então aqui eu pedi uma precisão de 5 casas decimais, então ele só vai mostrar as primeiras 5 casas e vai arredondar essa última. Então essa última virou 7 porque ele arredondou. Já nesse print de baixo, a mesma variável, que é o 5 dividido por 3, está entre chaves, né? Essa string só tem as chaves, então ele está só mostrando o valor da variável. Com 2 pontos, ponto 2f, então eu estou pedindo para ele mostrar com 2 casas decimais,
aí ele mostrou só com 67 aqui no final. Então isso aqui é bem legal quando eu tenho uma variável fracionária e eu quero mostrar um número menor por alguma razão, não é relevante eu mostrar uma precisão tão grande, então eu consigo mostrar um número menor de dígitos decimais. Bom, além disso que a gente já viu até agora, né, essas operações que a gente acabou de ver para ver se uma substring está dentro de uma string, para concatenar string, para multiplicar uma string, concatenar ela n vezes, né, que é aquele símbolo de multiplicação. Né, a gente viu também, acabou de ver na fstring como é que eu faço para formatar, então tem várias operações. A gente viu também o tamanho, né, que é super básico, o len de uma string. A gente vai ver mais 4 operações adicionais que elas são úteis no dia a dia, né? Então eu coloquei aqui, é claro que se vocês forem lá no tutorial, vocês vão ver que tem outras operações que vocês podem usar, mas elas são menos úteis e elas são produzíveis a partir dessas que a gente está falando aqui. Então eu não vou me detalhar nelas, vou focar nessas aqui. Essas 4 aqui que eu vou falar agora, upper, lower, find e strip, elas ajudam a processar string. Então começando pelo upper, o que ela faz, eu tenho uma string qualquer e eu dou um ponto upper, abre e fecha parênteses. Se eu fizer isso aqui, ela vai me gerar uma nova string. Nota que ela não modifica a string atual, até porque a string é imutável, como a gente já conversou anteriormente. Ela vai gerar uma nova string. Essa nova string vai estar toda em maiúscula. Então ele vai converter para maiúscula todas as letras da string. Isso aqui é muito legal. Por exemplo, quando eu quero comparar duas strings, e para mim é irrelevante se a letra está minúscula ou maiúscula. Então eu jogo as duas para cima, eu jogo as duas para o upper, e aí eu comparo as duas em maiúscula. Né? Porque se uma tinha maiúscula e minúscula e eu comparar diretamente, vai falar que é diferente. Porque para o Python faz diferença a letra ser maiúscula ou minúscula. Se eu jogo as duas para upper, acabou o problema, eu estou ignorando uma eventual letra que estava minúscula anteriormente. Então, um exemplozinho para vocês, né? Eu tenho um texto aqui e eu dou um texto.upper, ele vai imprimir na tela o mesmo texto todo em maiúsculo. Como vocês devem estar esperando, o lower é exatamente a mesma coisa, só que o que ele vai fazer é jogar tudo para minúsculo, né? Então, também não modifica a string original, ele gera uma nova string, ele retorna uma nova string toda em minúsculo. De novo, eu tenho um texto aqui, eu dou um texto.lower, ele vai dar um print, só que a letra que estava em maiúscula foi para minúscula, agora tudo está em minúsculo. Serve também para aquilo que eu falei, se eu quero comparar duas strings, tanto faz, jogar para upper, jogar para lower, e aí eu comparo independente se tinha alguma coisa maiúscula ou não. Essa operação aqui é super importante, vocês vão usar ela com frequência, que é o find. Esse find eu passo uma substring e eu opcionalmente passo um início e um fim. E aí ele vai buscar dentro da string base, que é essa string onde eu estou chamando o find, essa substring. Partindo desse início, se eu informar, se eu não informar, a parte do zero, e indo até o fim. Se eu informar o fim, se eu não informar, vai até o final da string. Então, na verdade, ele faz uma busca de uma substring dentro de uma determinada string. Quando ele encontra a primeira ocorrência, partindo do início, ele retorna o número inteiro, que é a posição daquela ocorrência. Se ele chega até o fim sem encontrar nenhuma ocorrência, ele retorna -1. É a forma dele te avisar que ele não encontrou. Então, de modo geral, quando a gente trabalha com find, a gente checa se a resposta é -1. Se a resposta é -1 é porque ele não encontrou o que a gente estava buscando. Então, eu tenho aqui um texto de exemplo, que está nessa variável texto, e aqui eu dou um find da, na variável texto, eu não estou falando início nem fim, então ele vai partir do início, e ele vai procurar o da, ele vai encontrar aqui, né? E ele vai me retornar 7. 7 é a primeira letra da palavra que ele dá, substring que ele procurou, é esse D, né? A posição desse D é 7, é o que ele me retorna. Já no segundo exemplo, em cima do mesmo texto, a gente está dando um find da mesma substring, que é o da, só que a gente está falando para partir da linha 27 e até a linha 50. A linha 27 é esse A aqui. Então ele vai partir daqui procurando da. E ele vai encontrar esse aqui, no todas.
ele vai retornar para a gente 39, que é a posição desse D do todas. Se eu fizer a mesma consulta, só que eu limitar em 35 a posição final, ele vai retornar menos 1. Por que ele vai retornar menos 1? Porque saindo aqui desse A e caminhando até a 35, ele não vai encontrar nenhum DA. Como ele não encontra nenhum DA, ele retorna menos 1, que é a forma dele nos falar que ele não encontrou a substring dentro da string, respeitando aqueles limites de início e fim que foram informados. Bom, e por fim, a gente tem uma operação bem simples chamada strip. Essa strip, o que ela faz é jogar fora espaços que existam antes ou depois, no início ou no fim de uma string, né? Então, antes do texto da string ou depois do texto da string. Isso pode acontecer porque às vezes a pessoa escrevendo, ela coloca espaço antes ou coloca espaço depois. E esse espaço pode atrapalhar o processamento. Então, eu posso fazer um string.strip. Eu vou jogar fora esse espaço. Se eu pegar aqui um texto que é espaço, espaço, Maria, espaço, espaço. Se eu der um print de texto.strip, antes dele fazer o print, ele vai jogar fora os espaços, retornar uma string sem o espaço e fazer print da string sem o espaço. Então esse Maria não tem espaço antes nem depois, porque ele jogou fora com o strip. De novo, lembrem que a string original nunca é alterada. O Python nunca altera a string original. Ele vai retornar uma nova string que não tem eventuais espaços antes e depois da primeira palavra, da primeira e da última. Nota que se meu texto está grudado no aspas, não tem espaço nenhum, o strip não vai fazer efeito nenhum. Ele não joga fora a letra, ele só joga fora espaço que esteja sobrando antes e depois. Bom, aqui eu botei um exemplo para vocês internalizarem um processamento de string. Eu peguei um exemplo que é muito comum no cotidiano de pesquisa. Aqui eu tenho meu nome por extenso e quando alguém vai me citar em algum trabalho meu, algum artigo científico, a pessoa não usa meu nome por extenso, ela usa uma anotação onde tem o meu último nome com uma vírgula e as iniciais de cada um dos nomes, do primeiro, do segundo e do terceiro. Então essa aqui é a forma que eu sou conhecido no meio científico para citações, né? Então se alguém quer me citar, normalmente usa essa forma. O que eu queria fazer aqui? Eu queria fazer um programa que qualquer pessoa pudesse escrever o seu nome completo e esse programa geraria essa citação, esse nome reduzido que é usado para citação. Então, se eu escrevo Leonardo Gresta Paulino Murta, o programa retorna Murta LGP. Então, usando o nosso princípio de polia que a gente viu lá no início do curso, primeira coisa é eu entender o que é a entrada. A entrada aqui é o nome completo. Então, eu vou ter que ler esse nome completo, está aqui. Então, aqui eu estou fazendo um input, entre com o nome completo. Olha que interessante. O input eu já estou botando um ponto strip. Por que eu estou fazendo isso? Porque o input ele retorna uma string. Então eu posso já usar funções de string. E eu, por via das dúvidas, já estou dando um strip em cima do que o cara escreveu. Então se o cara sem querer botou algum espaço no início ou algum espaço no fim a mais, esse espaço já vai ser jogado fora e minha variável nome já vai receber o nome certinho, no limite, né? A primeira letra sendo a primeira da string e a última letra sendo a última da string, sem espaços antes e depois. Voltando para o princípio de polia, a entrada é o nome completo e a saída? A saída é o nome reduzido, digamos assim, né? Então, se eu vier aqui para o final, eu tenho um print, sobrenome, vírgula, iniciais, ponto upper, ponto strip. Olha que interessante. De alguma forma eu vou detectar as iniciais, no meu caso LGP. E aí o que eu faço no fim? Eu dou um upper para botar todas em maiúsculo, porque é assim que tem que ser. Ah, Léo, mas a pessoa já vai ter escrito em maiúsculo. Se ela tiver escrito em maiúsculo, não vai fazer mal algum. Já está em maiúsculo, continua em maiúsculo. Mas se ela escrever por distração o nome todo em minúsculo, eu vou consertar. Vai ficar em maiúsculo quando eu fizer isso aqui. E strip para jogar algum espaço que sobrou ali, jogar fora, porque eu não quero espaço sobrando nem antes nem depois. Então, princípio de polia, entrada, nome completo, saída, o nome que eu vou usar em citações. Então isso tem que estar no meu código, entrada e saída. E agora eu tenho que fazer o processamento, que é esse código todo que está aqui no meio, né? Vamos pensar junto antes de olhar para o código. Como é que é o processamento? Processamento, isso aqui é uma string, né? Esse Leonardo Gresta Paulino Murta é uma string grande.
Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a primeira letra de cada palavra. Então minha primeira missão é pegar as palavras. Eu tenho que fazer um programa que seja capaz de navegar em cada uma das palavras. Se eu usar o find buscando pelos espaços, porque eu sei que o que delimita uma palavra de outra é a existência de espaço. Então eu posso usar o find buscando pelo espaço, então ele vai me entregar esse primeiro espaço. Eu posso buscar pelo próximo, eu posso buscar pelo próximo. Eu não sei quantas palavras vão existir. Então isso vai ter que estar dentro de um loop. Enquanto o find não retornar menos um é quando ele não encontra mais espaço, ele vai ficar me dando as palavras. Para cada palavra eu pego a primeira letra, né, e coloco um ponto depois dela em um outro espaço para separar da segunda letra. Então eu consigo fazer isso. E a última palavra eu pego ela por completo e jogo para maiúscula. Então a lógica, eu não falei de Python aqui, eu estou falando de um raciocínio, como que eu abordaria esse programa. Essa é a lógica geral. Agora vamos escrever isso no Python, né? Então a primeira linha da entrada eu já li o nome está dentro dessa variável nome. Eu criei uma variável iniciais, que é onde eu quero colocar todas as iniciais já preparadinhas para ser impresso. Criei ela como uma string vazia, que eu quero concatenar coisas nela. Eu criei uma variável início com valor 0, ela está apontando para essa primeira letra da string. E eu mandei buscar o primeiro espaço a partir de início. Então o que o Python vai fazer? Ele vai andar aqui nessa string e vai encontrar a posição desse primeiro espaço. E essa posição vai ser atribuída à variável fim. Então olha que interessante, eu consegui delimitar a primeira palavra aqui. Eu sei o início e eu sei o fim, que é esse primeiro espaço. Lembra que esse fim me dá o espaço, mas se eu pedir para ele me dar a substring que vai de início até o fim, esse espaço não viria porque ele sempre para no -1, né? Então ele me daria certinho a palavra que eu quero. Mas vamos lá. Aqui eu peguei então o início, que é 0, o fim é o primeiro espaço. Aí eu faço um while, enquanto o fim não for -1. Por que enquanto o fim não for -1? Eu vou poder processar a string inteira. Isso aqui não é -1, isso aqui é uma posição concreta, né? Então isso aqui vai entrar. Eu vou falar aqui iniciais mais igual a nome na posição início seguida de um ponto. Aqui eu alternei aspas simples, aspas dupla, não tem problema desde que eu abra e feche com a mesma aspas. O ideal é usar sempre simples, né? Mas aqui eu estou mostrando que eu posso alternar, mas aquela string tem que estar com o mesmo tipo de aspas. Então, basicamente, eu estou pegando esse L, que é o nome na posição início vale 0, peguei esse L, concatenei com um ponto, espaço e coloquei em iniciais. Então eu já compus o L ponto. Agora o início é fim mais 1. Olha que interessante, eu estou nesse espaço, o fim é esse espaço. Eu falo que início é igual a fim mais 1, o início passou a ser a posição do G. Né? E o fim? O fim é um find a partir de início do próximo espaço. Então ele vai partir desse G e vai caminhar até o próximo espaço, vai parar aqui, no final da palavra. Então o início está em G, o fim está nesse espaço. O programa volta, o fim ainda não é -1, ele entra de novo, ele pega a variável que está, o caractere que está na posição início, concatena com um ponto. Então ele vai pegar o G, vai botar um ponto. Já tem o LG que eu queria gerar. O início passa a ser a fim mais 1, então o início passou a ter a posição desse P. O fim é um find de espaço a partir de início, então ele vai caminhar aqui e vai encontrar esse espaço antes do M. Vai voltar para o while, vai entrar porque o fim não é -1. Vai pegar o nome na posição início e concatenar com ponto, é o P. Né? Concatenou o P com um ponto e espaço, que ele sempre faz isso. Então, LGP já está preparado ali nessa minha variável iniciais. Início passa a ser fim mais 1, o fim está aqui. Então o início passou a ficar no M, na posição do M. O fim é um find de espaço a partir de início. Opa, não tem espaço mais nessa última palavra aqui, é a última, né? Não tem mais espaço para ele encontrar. Então esse find vai retornar -1. Quando eu verificar se o find é diferente de -1, isso aqui vai dar falso e esse while vai sair. E agora, olha que interessante, eu estou pegando o nome que parte de início, lembra que ele parou no M, e ele vai até o len de nome.
Então ele está pegando todo o que restou na string. Na verdade eu poderia até suprimir esse len de nome, como a gente falou na aula de hoje. Se eu coloco abre colchete, início 2 pontos, fecha colchete, ele pega tudo que tem na string partindo daquela posição. Então o que ele está fazendo é pegar o murta. E eu estou dando um upper. Então ele vai jogar tudo para maiúsculo nesse murta. Então sobrenome passou a ser o murta maiúsculo. Quando eu dou meu print no final, eu estou concatenando o sobrenome, que é o murta maiúsculo, com uma vírgula, espaço, está aqui, né? Com as iniciais em maiúscula e com o strip. Por que esse strip? Porque aquele último cara, o P, né, a última letra que eu pus ali, P ponto, tem um espaço sobrando, né? Porque eu sempre deixava o espaço para botar a próxima letra, mas a última eu não preciso desse espaço. Então o strip vai jogar fora esse espaço e ele vai me retornar certinho o murta LGP. Bom, com isso a gente viu o que a gente queria ver sobre processamento de string, né? Agora você já tem muito mais poder para fazer análise de string. E eu coloquei aqui uma série de exercícios para vocês praticarem esse poder. Eu sei que eu estou sendo insistente, mas não adianta, gente, vocês verem código pronto. É fundamental vocês fazerem código. Quanto mais código vocês escreverem, mais fácil vai ficar escrever código para vocês. Então é muito importante praticar. Bom, esse programa aqui, ele pede para escrever, ler uma frase, uma palavra antiga, uma palavra nova e imprimir essa frase substituindo a ocorrência da palavra antiga pela palavra nova. Então vamos supor que eu li essa frase aqui grande, a palavra antiga é parte, a palavra nova é parcela. Então toda palavra que ele encontrar que tem o texto parte, ele vai trocar por parcela. Mas note que reparte ele não trocou para reparcela. Porque reparte é uma palavra por si só. Ele só está trocando palavras parte para palavras parcela. E ele entende que palavra é um conjunto de caracteres separado por espaço antes ou depois, né? Bom, esse outro programa aqui lê uma frase e retorna o número de palavras que essa frase contém. É muito parecido com o anterior, né? Na verdade, esse aqui é um passo anterior daquele que vocês fizeram. Se vocês fizeram um, esse 2 vai sair com muita facilidade, que ele basicamente conta o número de palavras da frase. Terceiro programa, faça um programa que recebe uma frase e substitui todos os espaços por jogo da velha, por tralha. Também muito ligado, os três estão muito... Se você consegue fazer o primeiro, você deveria conseguir fazer esse segundo, deveria conseguir fazer esse terceiro com facilidade. Faça um programa que decida se duas strings lidas do teclado são palíndromas mútuas. Ou seja, esse programa vai me falar se essas duas strings que o usuário digitou, uma é a leitura da outra de trás para frente. Então, por exemplo, se o usuário digitar amor e Roma, ele vai retornar que sim, que true, porque amor e Roma são palíndromas. Se eu for ler amor de trás para frente, vai ser basicamente Roma. O programa assim um pouquinho mais difícil, mas basicamente o que a gente viu na aula de hoje, né? O programa assim trabalha com o princípio de anagrama. Um anagrama é uma palavra que, se eu tenho duas palavras, uma é anagrama da outra, é que todas as letras da primeira palavra aparecem na segunda palavra, né? Então, o que eu quero que vocês façam aqui é escrever um programa que decida se uma string é anagrama de outra string ignorando espaço em branco. Então, espaço em branco pula, não é importante para a gente, né? Então, basicamente, ele vai comparar e vai ver se todas as letras, se eu consigo, usando as letras da primeira string, escrever a segunda string, né? Se elas compartilham as mesmas letras, ignorando espaço e ignorando também maiúsculo e minúsculo. Então, para mim, se uma string tem a letra A minúsculo e a outra tem a letra A maiúsculo, atende o princípio de ser anagrama, porque eu estou desprezando o fato de ser maiúsculo ou minúsculo. Mais uma manipulaçãozinha de string, faça um programa que leia o nome do usuário e mostre de trás para frente. Nota que esse programa 5 e o programa 6 estão intimamente ligados. Se vocês conseguem fazer o 5, vocês conseguem... desculpa, o 5 não. O programa que fazia a leitura do Roma e do amor. Eles estão intimamente ligados, porque para eu resolver aquele programa, basicamente eu inverter a palavra e ver se elas são iguais, né?
Então esse programa aqui pede para vocês inverterem um nome, uma palavra qualquer. Se vocês fizeram aquele programa, vocês vão conseguir fazer esse programa e vice-versa. Então aqui, por exemplo, o nome digitado é Vanessa e o que vai ser escrito é o Vanessa escrito de trás para frente. Mais um programinha de manipulação de string. Eu quero que vocês leiam o nome do usuário e imprimam na vertical esse nome do usuário na forma de escada, colocando um caractere novo por vez. Então, se eu leio Vanessa, eu vou ter V, depois VA, depois VAN, depois VANE e assim por diante, com o detalhe que sempre em maiúscula. Então, eu queria que vocês gerassem isso aqui para o usuário poder falar um nome de usuário e a gente imprimir assim nessa escadinha de forma gradativa. Mais um programinha, eu queria que vocês lessem uma data. Então o usuário vai escrever uma data no formato dia, mês, ano, com 2 dígitos para dia, 2 para mês e 4 para ano, separado por barra. Eu queria que vocês processassem essa data e escrevessem por extenso, trocando o mês numérico por um mês textual. Por exemplo, se o usuário digitar 20/2 de 1995, a saída deveria ser 20 de fevereiro de 1995. Dia e ano vocês não vão mexer, mas vocês vão ter que conseguir fazer o processamento nessa string para detectar o que está entre as barras e trocar o mês que está numérico por um mês textual e fazer essa saída. E nosso último programinha, esse aqui é o mais difícil de todos que eu passei para vocês. Então, acho que vale a pena vocês fazerem os outros antes, para vocês pegarem prática, Esse aqui, ele pede para que vocês digitem peço para o usuário digitar uma frase qualquer. Então o usuário vai escrever uma string do tamanho que ele quiser. E depois você pede para o usuário perguntar qual é a largura do texto que você gostaria que essa frase que ele escreveu seja justificada. Justificada no sentido de ficar coladinho nas bordas, igual a gente faz no Word, o texto fica bonitinho. E aí esse programa de vocês deveria conseguir processar essa string que o usuário escreveu, quebrando ela e injetando espaço entre as palavras, de forma a fazer o texto ficar todo justificadinho. Então, por exemplo, se o usuário escrever, este é um exemplo de texto que vamos justificar usando o nosso programa, e ele pedir para que esse texto seja justificado com 18 caracteres, a saída deveria ser essa aqui. Se vocês repararem, cada linha dessa tem 18 caracteres, tem 18 dígitos, E eu botei espaços a mais, por exemplo, este é um exemplo, não chegaria a 18. Então eu coloquei um espaço a mais entre o este e o para que ele fique alinhadinho à direita aqui, além do alinhamento à esquerda, ficar alinhadinho à direita com as outras linhas. Uma dica aqui para vocês, como é que vocês vão atacar esse problema, Primeiro pensa um pouco como fazer isso, faz exemplo na mão, para vocês aguçarem o raciocínio. A primeira etapa é vocês quebrarem a string em linhas. Então, se o usuário pediu que ele quer cada linha de 18 caracteres, eu vou pegando palavras nessa string, que eu não posso quebrar uma palavra no meio, a palavra tem que estar inteira. Eu vou pegando palavras nessa string. E eu vou vendo o tamanho dessas palavras separadas por espaço. Quando esse tamanho der mais de 18, quer dizer que aquela palavra não pode mais ficar naquela linha, eu jogo ela para a linha de baixo, e o que eu peguei até então vai ficar na linha de cima, aí eu continuo processando. Então, minha primeira etapa, eu simplesmente veria quais são as palavras que morariam em cada linha, Mas ia continuar não alinhado aqui à direita, porque cada linha, em função do tamanho das palavras, vai ter mais caracteres ou menos. Depois que eu fiz essa primeira etapa, eu ia me preocupar em injetar espaço. Se eu sei que eu tenho uma frase que tem 15 caracteres e eu quero que ela fique com 18, eu vou caminhar nela, encontrar locais que já tem espaço e botar espaços a mais para que ela cresça. E, idealmente, eu não vou colocar todos os espaços na primeira ocorrência de espaço, porque senão ficaria feia. O ideal seria eu ficar buscando pelos espaços e ficar colocando novos espaços de forma distribuída, Nesse este é um exemplo, eu tenho 3 locais que eu posso botar espaço, aqui, aqui e aqui.
Então, se eu precisasse fazer essa frase aqui com 20 caracteres, eu não ia botar mais 2 espaços aqui, eu botaria mais um aqui e mais um aqui, para ela ficar mais bonitinha, mais distribuída. Mas só uma dica para vocês raciocinarem. Esse exercício possivelmente é o que vai dar mais trabalho, mas vai dar muito aprendizado para vocês também. Antes de eu finalizar a aula, eu queria pedir para vocês tentarem fazer esses exercícios usando o que a gente viu na aula. Né? A string no Python tem outras funções que vão ajudar muito para fazer esses exercícios, só que vocês vão aprender menos como manipular a string, porque as funções já têm praticamente tudo pronto. Né? Então, ao invés de vocês buscarem na internet uma solução que usa uma função que a gente não viu, tente mergulhar em cima do que a gente viu para vocês criarem as suas soluções. Na verdade, o buscar na internet é um pouco nocivo para vocês, né? Porque quando a pessoa busca na internet e entende profundamente o que retornou, é menos mal, pelo menos ela está aprendendo. Agora, quando ela busca na internet e copia sem entender o que está sendo feito, ela não está aprendendo. Então, tentem evitar isso, porque não adianta vocês irem bem na matéria, digamos assim, e vocês não terem aprendido o conteúdo, porque vocês vão ter outras matérias lá na frente que vão exigir programação. Né? Então, vocês vão ter dificuldade nessas outras matérias. Esses slides, como sempre, foram feitos em parceria com a professora Aline, professora Vanessa. A gente encerra aqui essa aula e na aula de dúvidas eu espero que vocês já tenham feito bastante desses exercícios para vocês poderem trazer esses exercícios, trazer perguntas concretas para a gente discutir durante a aula de dúvida. Bons estudos para vocês!